Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí vamos trazer todas as novidades, todas as notícias sobre o jogo de logo mais contra o Cuiabá, partida que será realizada no campo da Portuguesa da Ilha, lá na Ilha do Governador. Vamos trazer aí provável escalação, expectativa, do time que será formado hoje pelo treinador William Batista de forma interina, e também vamos trazer muita novidade relacionada à situação do novo treinador do Vasco, quem poderia ser, quais são as prioridades nesse momento ali para a contratação desse novo técnico, e também novidades sobre o mercado da bola, porque o Vasco pode estar fechando a contratação de um meia atacante, jogador de seleção uruguaia, que atualmente joga no futebol alemão, jogador ali bem interessante que pode estar aí sendo anunciado já no decorrer dos próximos dias. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final, para ficarem por dentro de todas essas novidades. Peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, aquele botãozão com o dedo para cima, e convido você que ainda não está inscrito, que ainda não faz parte aqui da nossa família, para se inscrever no canal. Corre lá embaixo desse vídeo, clica naquele botão vermelho que tem bem grande, escrito inscreva-se, e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botãozinho pequenininho que fica lá embaixo para você receber sempre no seu celular um aviso, uma notificação do YouTube assim que os nossos vídeos são postados, ou quando a gente entra ao vivo todas as noites às 8h30 para aquela resenha, para aquele bate-papo muito bacana entre os vascaínos. E lembrando que quanto mais vascaíno, quanto mais torcedores a gente tiver aqui no nosso canal, mais voz ativa, mais força a gente vai ter para cobrar por mudanças, para pressionar por boas contratações e também para ajudar o Vasco, sempre que a gente tiver essa possibilidade. Então, quem puder, se inscreva, compartilha e venha fazer parte aqui do nosso canal, beleza? Então, bora começar o vídeo falando desse jogo, partida contra o Cuiabá, o Vasco aí que vem numa sequência de 6 derrotas consecutivas, anteriormente comandado pelo Maurício Barbieri. O Vasco que só venceu um jogo nesse Campeonato Brasileiro, que foi na estreia contra o Atlético Mineiro, e um Vasco que precisa buscar reabilitação, O campeonato, obviamente, não está mais no comecinho, mas ainda está muito longe de terminar, O Vasco ainda tem muitas rodadas para buscar essa reabilitação. Se a gente pegar, por exemplo, e olhar para o Campeonato Brasileiro do ano passado, nós tínhamos um time na situação muito parecida com a do Vasco, que era o Fortaleza, que nessa mesma rodada, que é a 11ª rodada da competição, tinha apenas 6 pontos e no final do campeonato acabou conseguindo vaga em Libertadores da América, onde temos hoje um Botafogo que ano passado também estava brigando contra o rebaixamento, que hoje é líder da competição de forma disparada. Hoje o Botafogo tem 7 pontos a mais que o segundo colocado, e o Vasco, se a gente for olhar, tem 6 pontos a menos do que o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Então é possível, mas é óbvio que a gente precisa de mudanças, A gente precisa de contratação, de um novo treinador, e é sobre isso que a gente vai falar bastante no vídeo de hoje. Mas focando nessa partida de hoje à noite, o jogo vai acontecer às 9 horas da noite, horário de Brasília, no estado luso-brasileiro, que é o estado da Portuguesa da Ilha, teremos um treinador interino, que é o treinador William Batista, o treinador mais jovem na história do Vasco, um cara que tem apenas 30 anos de idade, um cara muito trabalhador, muito vencedor, por onde passou, deixou boa impressão, e inclusive no sub-20 do Vasco. Nessa temporada de 2023, o William Batista comandou a equipe sub-20 do Vasco em 18 oportunidades, e acreditem vocês ou não, nesses 18 jogos foram 14 vitórias e 4 empates, o cara não perdeu nenhum jogo. É um time que tem o melhor ataque do Brasil na categoria sub-20, tem a melhor defesa do Brasil na categoria sub-20, é um time dinâmico, é um time que joga pra frente, é um time que gosta de jogar futebol, gosta da posse de bola, e eu sei que é um tempo muito curto, pro William conseguir traduzir isso pro time profissional, mas o fato de a gente ter um cara jovem, um cara ali com muita disposição, eu acho que o elenco acaba abraçando, um treinador oriundo do sub-20, eu acho que o elenco vai se sentir ali na responsabilidade de responder, e dar ao William Batista essa vitória na partida de hoje. Então é um jogo muito importante. A tendência é que o William Batista faça algumas alterações na equipe titular. Muito provavelmente o time que vai a campo vai ter peças parecidas com o do último jogo. Não acho que ele vai mudar radicalmente a equipe. No gol,
Pode ser que tenhamos uma mudança, né? O Ivan foi testado ontem, mas o Léo Jardim ainda é o titular. Eu preferiria o Ivan, mas não vou, obviamente, cobrar que ele, enfim, seja o titular, porque também fica complicado para o treinador que acabou de assumir já mudar o goleiro. Na zaga, podemos ter a entrada do Lincoln, né? Menino da base, na vaga do Miranda, né? Jogando ao lado do Léo. Nas laterais não teremos alterações, Puma na direita e o Lucas Piton na esquerda. Meio de campo a gente pode ter mais alterações, podemos ter a saída do Zé Gabriel para a volta do Rodrigo. Matheus Carvalho deve ser mantido, ao lado deles Marlon Gomes e Jair, e lá na frente mais possibilidades de mudanças. Quem treinou muito bem, foi muito elogiado, foi o Eric Marcos, né? Menino da base, que sempre que entra corresponde, já fez gols, deu assistências aí. O Alex Teixeira pode perder a vaga, né, para essa dupla de ataque ser formada pelo Eric Marcos, muito veloz, muito ágil, ao lado do menino Ryan. Então um time aí que a gente ainda não sabe realmente se a escalação será essa ou não. O certo é, o Vasco vai para cima, o Vasco vai buscar o resultado, o Vasco vai buscar essa vitória, né, para pular de 6 para 9 pontos, encostar ali no Corinthians, encostar no Santos, encostar nos times que estão ali fora da zona do rebaixamento, e trazer moral, trazer confiança, né? Trazer esse clima um pouco mais positivo para a próxima partida, para o clássico contra o líder, que é o Botafogo, né? O Vasco vencendo hoje, vencendo contra o Botafogo, já muda completamente o clima dentro de São Januário. E, obviamente, eu vou fazer a minha fezinha, né? Eu vou fazer a minha aposta na vitória do Vascão hoje. Estou acreditando que o Vasco vai conseguir esse resultado positivo. E lá na Bet77, vocês vão ter um bônus especial de 100% no seu primeiro depósito. Quem quiser, só se cadastrar, usar esse código promocional que está aqui na tela agora para vocês, CruzMaltino77. Vou deixar o link da Bet77 no primeiro comentário fixado. Como eu falei, faça o seu cadastro, né, para poder fazer a sua aposta e ganhar esse bônus especial com a rapaziada da Bet77. Beleza? Bora agora falar de treinador, porque a situação é simples, é rápida e é direta. Existem hoje dois nomes que são as prioridades, né, ali dentro do clube, né? Um treinador brasileiro e um treinador argentino. Um treinador que começou a carreira há mais ou menos 6 anos atrás, que é o Rogério Ceni, e um treinador que é muito experiente, que é o Ramon Dias, argentino de 63 anos. Eu vou dar aqui alguns pontos, né, positivos e negativos dos dois treinadores. Começando pelo Rogério Ceni. Como eu falei, é um treinador que não tem muito tempo de carreira, mas é um treinador brasileiro. Já conhece futebol brasileiro, um cara ali que até ganhou títulos importantes já na carreira como treinador, né? Foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Passagens por Flamengo, São Paulo, Cruzeiro. Mas os dois grandes trabalhos do Rogério Ceni na sua carreira até o momento foram no Fortaleza, com elencos mais enxutos, com elencos ali mais moderados, né? E vou falar para vocês, por onde passou, né? Tirando o Fortaleza, os torcedores não gostam muito do Rogério Ceni. No Flamengo ficou a impressão de um futebol muito retranqueiro. No Cruzeiro foi contratado para assumir aquele timaço, né, que acabou sendo rebaixado. Rogério Ceni teve problemas sérios com o Thiago Neves e com o Dedé, né, atritos com os jogadores. E no São Paulo, onde ele é ídolo como jogador, a torcida São Paulina odeia o trabalho dele como treinador, né? Ficou lá muito tempo, nunca conseguiu desenvolver um bom trabalho. E diga-se de passagem, ano passado, quando o Rogério Ceni comandava o São Paulo, ele teve problemas, sabe com quem? Com o nosso capitão, que é o Léo, né? Eles tiveram um certo atrito no ano passado. Então o Rogério Ceni tem alguns pontos positivos de ser brasileiro, conhecer o futebol brasileiro, conhecer o Vasco e conhecer o momento que o Vasco vive. Então isso aí poderia ajudar, né, numa adaptação dele ao Vasco, caso ele venha a ser contratado, mas por outro lado também tem pontos negativos, como eu elucidei aqui. Do outro lado temos o Ramon Dias, um treinador muito mais experiente, 63 anos de idade, um cara muito rodado, um cara que já passou em grandes equipes aí do futebol sul-americano, por exemplo, foi campeão pelo River Plate de uma Copa Libertadores da América. Ele assumiu o River Plate numa situação parecida com o que o Vasco vive no momento, né? O River estava num momento de crise, brigando para não cair, né, no campeonato argentino para a segunda divisão, acabou chegando, conseguindo reestruturar o clube e levou o River a um título de Copa Libertadores em cima do Flamengo. Depois teve passagens por outros clubes dos Emirados Árabes, né? Teve uma boa passagem pelo Al Nassr e ano passado ele comandava o Al Hilal, que foi o adversário do Flamengo na semifinal da Copa no Campeonato Mundial de Clubes, venceu o Flamengo, deu um baile no Flamengo naquela oportunidade, fez um bom jogo contra o Real Madrid, né? Então um treinador muito experiente, um treinador que tem bagagem, um treinador que não vai aceitar, né, de repente uma imposição de um Paulo Brax, do Luiz Melo em relação a colocar um jogador em campo ou não. Então isso aí, para mim, são pontos muito positivos. Pontos negativos são, trabalhou no futebol brasileiro por 3
jogos no Botafogo, quando veio para cá, acabou tendo um câncer, teve que se curar do câncer e acabou não ficando no Botafogo, então conhece muito pouco futebol brasileiro e talvez não entenda o momento que o Vasco está vivendo. Mas eu prefiro um treinador experiente, um treinador maduro e que saiba, né, colocar um time para jogar futebol, do que um treinador que de repente vai ter, né, um período ali ainda complicado por onde ele passou, São Paulo, Cruzeiro. Então eu particularmente apostaria no Ramon Dias. Sei que é um treinador mais caro, eu sei que é um treinador que provavelmente vai ter uma recepção ali, de repente até um pouco mais difícil ali por parte dos jogadores, por não falar português fluentemente, mas eu acho que é uma contratação mais certa, né, com menos riscos de dar errado. Os dois nomes nesse momento são os dois ali que tem mais força dentro do clube. Inclusive ontem a informação que eu tenho é que o Paulo Brax conversou com o Rogério Ceni no período da manhã e teria conversado com os empresários, com agentes do Ramon Dias no período da tarde. Inclusive vou até colocar aqui na tela para vocês uma informação do Matheus lá do Twitter, né, falando que o Ramon Dias estaria muito contente, né, com essa possibilidade de comandar o Vasco da Gama. Enfim, provavelmente a gente deve ter um anúncio do novo treinador amanhã, né, após o jogo de hoje à noite. Então, de repente, até com uma vitória do Vasco hoje, o Vasco possa anunciar ainda hoje à noite, né, caso já tenha acertado aí o contrato com o novo técnico. E independente de quem vai chegar, eu vou, obviamente, apoiar, torcer para dar certo, né, independente aí de ser Rogério Ceni, de ser Ramon Dias ou algum outro técnico aí que o Vasco, de repente, possa estar buscando. E agora falar sobre mercado da bola, né, porque o Vasco segue negociando, né, apesar de não ter um técnico definido, ou de repente já ter um técnico definido ainda não anunciado, o certo é que o Vasco tem que contratar e contratar muito bem, diga-se de passagem, né? Além dos jogadores que já estão acertados, o Serginho, o Maicon e provavelmente o Gary Medel, o Vasco também segue negociações aí em andamento com o Lianco, zagueiro, o volante Fernando, jogador do Sevilha, o Lanzini, meia atacante, que atualmente jogava no West Ham da Inglaterra, mas que está livre no mercado. Porém, a informação que a gente tem é que um jogador que pode fechar com o Vasco é um outro camisa 10, é um outro meia atacante, jogador da seleção do Uruguai, né, recém-convocado pelo Marcelo Bielsa, um jogador que é nascido na Espanha, começou sua carreira na Espanha, jogou no Málaga, jogou em alguns outros clubes espanhóis, mas nas duas últimas temporadas, na verdade nas 4 últimas temporadas, dos 19 aos 23, joga no futebol alemão, no Frankfurt, e ano passado, agora, nessa última temporada, jogou no Schalke 04. Trata-se do Rodrigo Salazar. Eu não conhecia o jogador até ontem. Vi lances, vi inclusive um jogo dele, né, com a camisa do Schalke 04, e me impressionou muito pela agilidade, velocidade, poder de criatividade, finalizações fora da área. Fiquei muito impressionado com o futebol dele. Você fala, pô, Mário, mas aí é aposta, 23 anos. Cara, é uma aposta, mas não é uma aposta, por exemplo, como o Orediano, né? Um jogador que joga numa liga fortíssima, que é o futebol alemão. É um jogador que foi criado no futebol europeu, então tem uma diferença, né, obviamente, de adaptação que vai sentir, de repente, no futebol brasileiro. Mas me agradou, cara. Pelo que eu vi, acho que poderia sim ser uma contratação muito, muito interessante, caso o Vasco também traga o Lanzini, tá? Não tô falando que não tem que trazer o Lanzini, não. Para mim tem que trazer os dois. Para mim o Vasco tem que contratar pelo menos 2 atletas de qualidade para as posições carentes no elenco, que são primeiro volante e meia atacante, né? Como eu falei, o Gary Medel e o Fernando poderiam ser as peças para o primeiro volante e de repente Lanzini e Rodrigo Salazar aí para essas peças de meia atacante. Concordam comigo? Discordam de mim? Deixa nos comentários a sua opinião. O vídeo não acabou. Ainda teremos aqui a participação do nosso irmão Lineker Beyond, jornalista, né? Que faz um trabalho muito bacana aqui com a gente no canal também. Lineker vai falar sobre outros assuntos aí pertinentes do Vasco. Mas antes de eu passar a bola pro Lineker, pedir para você deixar aquele like, né? Se você não deixou ainda, deixar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal lá embaixo naquele botão vermelho. Beleza? Lineker, vai contigo, parceiro. Tamo junto. Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaíno e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com você sobre a partida de logo mais às 21 horas contra o Cuiabá no Luso Brasileiro. Já quero iniciar pedindo para você deixar o joinha e, claro, deixar a sua opinião ali nos comentários, que é muito importante, principalmente do assunto que eu vou abordar nesse momento. Luso Brasileiro seria a melhor escolha para o Vasco no momento? Na minha opinião, não. O Vasco não tem histórico no estádio. É ali um local que não traz esse impacto, que não tem ali uma proximidade com a nossa Casa São Januário, diferente, tá, do Raulino de Oliveira, que é um estádio muito próximo ali às dimensões
de São Januário e também do Nilton Santos, apesar do gramado artificial, que o Vasco não tem uma certa adaptação dentro dessa questão, mas muito superior ali para estar tendo uma performance, né, um pouco mais considerável de uma equipe, querendo ou não, mais qualificada tecnicamente que o Cuiabá, tá? Apesar do momento difícil e uma parte aí desse problema sendo excluído, sendo eliminado, que é o Maurício Barbieri, eu já acredito numa mudança de postura da equipe Cruz Maltina contra o Cuiabá, e isso vai acontecer. Você pode voltar nesse vídeo depois da partida e comentar lá embaixo me cobrando se não for o contrário. Mas a escolha para o luso brasileiro, para mim, é completamente precipitada e sem nenhum feeling. Falta Vasco no Vasco, isso é fato. Uma escolha completamente fora dos padrões. Nenhum torcedor escolheria o luso brasileiro, pelo contrário. Se a gente for abrir uma enquete, que eu tenho certeza absoluta que o luso seria a última opção do torcedor. É um estádio que o Vasco não tem nenhuma história, nenhuma proximidade. O Vasco teve aí jogos no Carioca, sim, não performou bem, se eu não me engano, os 2 jogos o Vasco ainda estava com os titulares nos Estados Unidos, e a gente vem tentando entender essas escolhas de pessoas que não entendem nada do Clube de Regatas Vasco da Gama para mandar uma partida que talvez seja virada de chave, sim, por conta da saída do Barbieri, para um estádio que o Vasco não tem nenhuma proximidade histórica. Diferente do Raulino, o Vasco já jogou inúmeras vezes no Raulino. O Raulino tem a parte estrutural ali muito semelhante a São Januário, ali em dimensões. O Nilton Santos já é também um estádio que o Vasco já teve partidas também durante a sua história, mas o gramado poderia ser, sim, um fator predominante nessa partida, tanto para o Vasco quanto para o Cuiabá, mas como o Vasco tem essa parte técnica de jogadores mais qualificados, eu acho que não seria uma boa opção também. Eu apostaria muito no Raulino de Oliveira, mas escolheram aí o luso brasileiro. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. E falando também um pouco sobre a partida, uma partida aí que o técnico William Batista, né, o mais novo a comandar a equipe do Vasco numa partida oficial, pode trazer essa tranquilidade com os jovens. Jovens esse que o treinador tem especialidade, né? É invicto aí no Sub-20 e pode trazer essa confiança para o elenco profissional e principalmente para os garotos da base, os crias da colina, que fizeram muita diferença ano passado, começaram bem no Carioca e com a saída do Barbieri eu acredito que vai alavancar muito essa questão da performance, principalmente William Batista, fator positivo para os garotos que entrarão em campo logo mais contra o Cuiabá. Qual é o seu palpite para esse jogo, torcedor? O meu palpite, 2-0 para o Vasco, virada de chave, e o Vasco vai agora sonhar mais alto com reforços e um novo treinador, se tudo der certo, mais qualificado e experiente. Forte abraço, saudações vascaínas, obrigado pela presença, obrigado pelo like e com certeza, obrigado pela sua opinião.